Olá pessoal, boa noite. Bem, estamos começando a nossa aula 3, que será a nossa última aula desse esquema, que eram de 3 assuntos. E na aula de hoje, a gente vai abordar o assunto de estudo das unidades de medidas e técnica de conversão entre essas unidades, e cálculo de dosagens, dando ênfase um pouquinho mais em cálculo de dosagem e vou ficar um pouco mais atento na parte matemática, como vocês vão observar durante toda a apresentação. Vamos lá. Bem, em unidade de medida. Desde os tempos antigos, o ser humano ele sempre teve a necessidade de desenvolver formas de medir, de mensurar algo. E com diferentes povos, diferentes culturas, teve-se a necessidade de criar um padrão de medida. Que o que temos hoje é o SI, o Sistema Internacional de Medidas. Mas essas medidas elas servem para quê? São formas de quantificar diferentes grandezas físicas, de mensurar alguma coisa, como por exemplo litro, mililitro, decalitro, metro, centímetro, velocidade média, que são unidades de medidas para alguma coisa. Bem, e nesse slide aqui nós temos unidade de medida para o comprimento. Temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha o que vocês podem observar é o seguinte, ó, que do metro para o decâmetro, do metro para o decâmetro, a gente multiplica por 10. Do metro para o hectômetro, por 100. E do metro para o quilômetro, por 1000. Para cá, se você quiser converter de metro para alguma dessas unidades, você multiplica por 10, sempre por 10, de uma casa para outra. Ou então, de metro para hectômetro por 10, e de metro para hectômetro por 100, e de metro para quilômetro por 1000. Ou de metro para quilômetro por 10. São sempre multiplicações de 10 em 10. Por outro lado, se você quiser converter de metro para decímetro, você divide por 10. De metro para centímetro, divide por 100. E de metro para milímetro, divide por 1000. A gente toma metro como unidade básica. Se quiser converter de uma unidade para outra, sempre multiplicando por 10 para a próxima unidade, ou dividindo por 10 de casa em casa. Uma outra unidade de medida que a gente tem é a unidade de massa. Essa aqui também é uma unidade interessante, em que a gente partindo, tomando como origem aqui a grama, temos que, se você quiser converter grama para decagrama, multiplica que nem lá no metro por 10, de grama para hectograma, multiplica por 100, e de grama para quilograma, multiplica por 1000. O inverso, o oposto, como ocorreu lá no outro caso, da multiplicação e divisão, ocorre também. De grama para decigrama, a gente divide por 10. De grama para centigrama, divide por 100. E de grama para miligrama, divide por 1000. São formas de converter. E tem como você converter de uma para outra. Basta executar essas operações e pode tomar sempre como base a unidade de grama. E unidades de capacidade. Nós temos o litro, que também podemos tomar como base. Temos então, após o litro, o decalitro, com um valor de 10 litros, com um símbolo DAL. Temos o hectolitro, com símbolo HL, valor 100 litros, e o quilolitro, com símbolo KL, e valor 100 litros. Ó, e de uma unidade para outra, assim como na demais, sempre multiplicando por 10, vezes 10, vezes 10, ou então, vezes 10, vezes 100, vezes 10 a terceira, 1000. E o mesmo ocorre para cá, na forma de divisão. Nós temos o decilitro, símbolo DL, que é 0,01 litro, divide por 10. Centilitro, que é o CL, que é uma unidade pouco conhecida, tem valor de 0,01 litro, divide por 100. E o mililitro, que é o mais comum, símbolo ML, e dividido por 1000. Os mais comuns que vocês vão ver mais são esse aqui e esse aqui. São mais comuns de ver em alguma atividade, algum exercício, mas é bom conhecer os demais. E unidade de medida diária. Nós temos o metro quadrado, símbolo M2, e 1 m quadrado. Partindo para cima, nós temos o decâmetro quadrado, com símbolo DAM elevado a 2,
com o valor de 100 metros quadrados. O hectômetro quadrado, HM ao quadrado, 10.000 metros quadrados. E o quilômetro quadrado, que tem símbolo km ao quadrado, e 1 milhão de metros quadrados. Como eu disse aqui agora, vocês multiplicam por 100. Vezes 100, vezes 100, vezes 100. Porque o 10 ao quadrado, como está ao quadrado agora, decímetro quadrado, ele tem símbolo dm ao quadrado, valor de 0,01. O centímetro quadrado, cm ao quadrado, valor de 0,001. E o milímetro, vocês podem ver que valor. E o mesmo ocorre como a gente viu nos anteriores, só que dessa vez é divisível por 100. Dividido por 100, divide por 100 disso para esse, divide por 100 disso para esse. Beleza? Vamos lá. Bem, nesse slide aqui temos as unidades de volume, tomando como referência a unidade de metro cúbico, tem símbolo M3, valor 1. Ó, nesse aqui nós já temos um 10 elevado à terceira, como um padrão. Em que 10 elevado à terceira vocês sabem, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Ó, nós temos 1 vezes 1.000, de cá para cá, vezes 1.000, de cá para cá, vezes 1.000. Agora, para baixo, o que a gente vai ter? Dividindo por 1.000, como nos outros casos. Ó, 1 dividido por 1.000, 1 dividido por 1.000 ao quadrado e 1 dividido por 1.000 ao cubo. Sempre dividindo. Bem, pessoal, nesse slide aqui a gente tem a unidade de tempo. E diferente das unidades anteriores, quando vocês observavam, lá sempre tinha uma progressão de 10 em 10. Aqui não. Se observarem na hora, o sistema de horas ele não é determinado em um sistema decimal. Ele geralmente apresenta por 60 unidades, né? 60 segundos 1 minuto, 60 minutos 1 hora, e assim vai. Para fazer a conversão, vocês sabem, né? Se 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos tem 60 segundos? Quantos segundos tem 60 minutos? Nós temos que 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 1 segundo 1 segundo, e 1 microsegundo é 0,001 segundo. É 1 segundo dividido por 1000. Temos que um dia ele tem 24 horas e um mês ele tem entre 28 a 31 dias, mas comumente ele é representado por 30 dias. Beleza? Vamos lá. E já trabalhando no assunto de concentrações, temos que algumas representações das concentrações mais comuns de se encontrar são miligrama por mililitro, miligramas totais por frasco ou ampola, porcentagem, lembrar da unidade, e esse unidade internacional por ml, que são casos que vocês podem encontrar. Bem, pessoal, revendo alguns conceitos ainda, temos dose, que é uma quantidade de medicamento produzido no organismo a fim de produzir o efeito terapêutico. Esta pode ser máxima quando em maior quantidade, mas não provoca algum efeito tóxico no organismo. Ela pode ser tóxica quando ela ultrapassa esse limite máximo e pode causar algumas consequências graves, mas não levando à morte do paciente. E pode ser letal quando ela ultrapassa essa quantidade máxima e provoca a morte do paciente. E temos ainda a dose de manutenção, que é uma quantidade que mantém o nível de concentração do medicamento no sangue. Beleza. Segundo a sua concentração, isto é, a osmolaridade, o número de partículas dissolvido no solvente, a solução pode ser classificada em hipotônica, é uma solução com concentração menor que a concentração de sangue. Isotônica é uma solução com a concentração igual ou mais próxima possível da concentração do sangue. E hipertônica, que é uma solução com concentração maior que a concentração no sangue. Isso aqui é só para vocês lembrarem. Vocês podem consultar em qualquer apostila. Temos que proporção. Proporção é uma forma de expressar a concentração e consiste na relação entre o soluto e o solvente expressa em partes. A gente até viu isso aí nas aulas passadas. Porcentagem, como a gente também viu na aula passada, é uma outra forma de expressar a concentração. Um percentual é uma fração cujo numerador é expresso e o denominador é 100. Já viram isso na aula passada? Vocês se quiser podem rever o último vídeo.
Bem, nesse slide aqui, ele é só mais um para reforçar aquilo que a gente já viu nos primeiros slides, que é compreendendo as medidas, em que o sistema métrico decimal ele é de importância para o cálculo e preparo das drogas e soluções, porque ao preparar uma medicação é necessário confirmar a unidade de medida, em que essas unidades elas podem representar de diferentes modos, de acordo com o fator de mensuração, peso, volume, comprimento. E na unidade de mensuração aqui de peso, nós temos, como já vimos nos primeiros slides, quilograma, miligrama, grama, micrograma. Temos ainda que 1 quilograma são 1000 gramas, correto? Que equivalem a 1 milhão de microgramas. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. E algumas unidades básicas de volume, nós temos que 1 litro, mililitro e gotas. Vamos aqui, nós temos que 1 litro são 1000 mililitros e 1 mililitro equivale a 20 gotas. E uma gota equivale a 3 microgotas. No próximo slide aqui nós temos transformações de soluções. As transformações de soluções devem ser efetuadas sempre que a concentração da solução prescrita for diferente da solução disponível na unidade. Para efetuar o processo de transformação de soluções, deve-se considerar a quantidade de soluto prescrito, a quantidade de solvente prescrito, as opções para se obter o soluto necessário a partir de diferentes apresentações na unidade, ampola disponível, e efetuar o cálculo correto seguindo raciocínio lógico e utilizando princípios da regra de 3 e de equivalência entre as unidades de medida, que é sempre bom prestar atenção nesses cálculos de matemática básica. No assunto de concentração de soluções, sempre que não existir uma determinada solução na concentração desejada, você deve prepará-la. Para tal, deve-se recorrer ao cálculo de concentrações, onde o cálculo vai ser o quê? A concentração final vezes o volume final, ele é igual à concentração da menor concentração disponível mais o volume da menor concentração, mais a concentração maior vezes o volume da concentração maior disponível, em que o volume 1, o V1 da concentração menor disponível, ele é dado pelo V final menos o V2, que é o volume maior disponível. E o volume maior disponível, ele vai ser a concentração final desejado menos o volume inicial. E um V3 seria o V1 mais o V2, mas isso aqui não está entrando. Bem, pessoal, normalmente os soros são prescritos com tempos que variam de minutos até horas, no caso 24 horas, e os volumes que variam de mililitros a litros, onde a infusão é contínua e controlada através do gotejamento. Para o cálculo do gotejamento é necessário controlar o volume e o tempo, onde na prática o controle do gotejamento será feito em gotas por minuto ou microgotas por minuto. É interessante vocês terem conhecimento que uma gota, como a gente já viu anteriormente, equivale a 3 microgotas. E 1 ml equivale a 20 gotas, e essas 20 gotas equivalem a 60 microgotas. E 1 hora, como a gente já viu, equivale a 60 minutos. Esses dados aqui são importantes para o desenvolvimento desses cálculos de gotejamento. A fórmula para determinar o número de macrogotas é dada por o V, que é o volume a ser infundido, dividido por T em horas, vezes a constante de número 3. Quando ele não te dá um tempo em horas, te dá um tempo em minutos, tu vai ter então essa segunda fórmula aqui, em que o V, novamente o volume a ser infundido, dado em ml vezes 20, dividido pelo T em minutos. E para microgotas, esse número de microgotas, ele vai ser dado pelo V, o volume a ser infundido dividido pelo tempo em horas, ou então quando ele te der um tempo quebrado, vamos ter que é o V vezes 60 dividido pelo T, aqui lembrando em minutos. Bem, pessoal, ó, nesse exemplo aqui, ó, ele pergunta a quantidade de gotas a correr em 1 minuto a fim de se administrar 1 litro de soro glicosado a 5% em 6 horas. Temos que lembrar que 1 litro são igual a 1000 ml, correto? A gente tem o tempo, que ele dá em horas, e ele pergunta a quantidade de gotas em 1 minuto, por minuto. Vamos lá. Como ele está dando o tempo em horas inteiras, vamos utilizar a fórmula para horas inteiras. Temos então que as gotas por minuto vão ser dadas pelo V sobre T vezes 3. Então as gotas por minuto vão ser 1000
dividido por 6 vezes 3, 18. E 1000 dividido por 18 dá 55,5. Então a gente chegou em 55 gotas por minuto.